Olá! 1968, um ano marcado por grandes transformações políticas e sociais em todo o mundo. Transformações que tiveram consequências, e o Brasil fez parte disso. 50 anos depois, nós convidamos o historiador Daniel Arão, que viveu intensamente aquele ano, para analisar os fatos. Muito obrigada pela sua participação aqui no nosso jornal, Daniel. Você era estudante naquela época, né? E os estudantes foram os grandes protagonistas dos movimentos. O que passava na cabeça de vocês? O que estava acontecendo? É interessante lembrar que nem todos os estudantes participavam intensamente. Havia uma proporção razoável que foi crescendo com o tempo, né? A ditadura instaurou-se no Brasil em 1964. Os movimentos de contestação começaram a partir de 65, foram crescendo e atingiram, então, em 68, uma grande dimensão nacional, porque não só no Rio de Janeiro eles se verificaram, mas em todas as capitais dos estados. Ao considerarmos o movimento de 1968, aqui no Brasil, sobretudo, ele ganhou a dimensão que ganhou, porque certas lideranças, aí eu destaco o nome do Vladimir Palmeira, né? Certas lideranças conseguiram ganhar o movimento para ancorar, enraizar as entidades representativas nas reivindicações imediatas dos estudantes. Melhores bibliotecas, melhor infraestrutura para a faculdade, melhores restaurantes, reformas curriculares, melhores professores. Foi uma experiência que infelizmente, não ficou como um legado claro, porque, posteriormente, houve uma repressão muito violenta, né? Veio o AI-5, destroçou o movimento estudantil, o Congresso de Biúna, né? foi estourado pela polícia, né? O 30º Congresso da UNE, prendendo-se centenas de lideranças estudantis. Então, isso prejudicou muito o movimento e, além disso, dezenas e dezenas de lideranças estudantis migraram para as organizações de luta armada. Teve um fato muito marcante, que foi o assassinato pelos PMs do estudante Edson Luiz. Até que ponto isso foi o estopim de tudo? Isso foi um momento alto, né, do movimento estudantil de 1968. O Edson Luiz ele foi assassinado em fins de março, em 28 de março de 1968. E ele fazia parte de um setor do movimento estudantil que era muito combativo e muito determinado, que eram os estudantes que comiam, né, os chamados comensais do restaurante do Calabouço. Esses estudantes foram surpreendidos, né, com a decisão da ditadura de demolir o restaurante para construir o trevo rodoviário que existe até hoje lá nas cercanias do Santos Dumont. Houve muita luta contra isso e, afinal, uma negociação e um acordo. A ditadura, o governo do Estado, né, construiria um outro restaurante ali no centro da cidade. E isso realmente foi feito, embora num prazo maior do que os estudantes queriam. Isso foi feito, porém, esse novo restaurante tinha péssimas condições de existência. E nesse dia, 28 de março, eles tinham decidido fazer uma passeata rumo à Cinelândia, onde, na época, funcionava a Assembleia Legislativa do Estado, onde hoje funciona a Câmara de Vereadores da cidade. Então, quando eles estavam saindo para a passeata, a Polícia Militar apareceu com a truculência habitual, né? Até hoje permanece, e atirou nos estudantes, né? E matou o Edson Luiz. Isso provocou uma grande indignação e os estudantes então levaram o cadáver do jovem paraense, né? Era um estudante do Pará, para a Assembleia. Aí depois apareceram representantes do governo do Estado querendo levar o jovem para o Instituto Médico Legal para fazer autópsia. Os estudantes não permitiram, porque tinham medo que eles sumissem com o cadáver. Então a autópsia teve que ser feita ali no hall da Câmara, da atual Câmara de Vereadores. E ali, isso aconteceu de tarde, né? E as pessoas, quando souberam do assassinato, começaram a correr em massa para a Cinelândia. E no dia seguinte, o enterro seguiu para o São João Batista.
né? E isso foi uma comoção na cidade do Rio, né? E realmente a polícia, inclusive, se retirou das ruas e foi a primeira vez, desde que a ditadura foi instaurada em 64, em que houve uma grande passeata sem repressão da polícia militar ou da polícia civil. Podemos dizer que o assassinato do Edson Luiz foi, digamos assim, um ponto marcante inicial do processo que iria se desenvolver nos meses seguintes, né? Tanto protagonizado pelos estudantes do calabouço, que se mantiveram na luta, quanto pelos estudantes universitários e secundaristas, que então, informados por essa mudança a que eu me referi, as entidades mais robustas, mais fortes, apoiadas pelos estudantes, começaram então a se projetar, como já tinham feito nos anos anteriores, né? E cada vez mais na luta por suas reivindicações e contra a ditadura militar instaurada em 64. Passados agora 50 anos, o senhor se arrepende de alguma coisa, faria tudo igual e esperava que o Brasil estivesse dessa forma? Não tenho nenhum arrependimento de ter participado do movimento estudantil, né? Penso que depois as ações armadas, né? A guerrilha urbana que se desencadeou no país, embora tivesse lá os seus argumentos fortes, inclusive eu participei dela, porque a ditadura realmente, sobretudo depois do AI-5, não abria brechas, né? Mas fechou o tempo político e não havia alternativas, mas a verdade é que as ações armadas tinham começado antes do AI-5, né? Então eu penso que esse processo de luta armada contra a ditadura foi um processo do qual hoje eu faço autocrítica, né? Porque eu penso que esse processo, embora tenha a sua legitimidade, né? O fato é que ele não foi apoiado pela sociedade brasileira, né? Pequenos núcleos de simpatizantes apoiaram esse processo. Hoje em dia, o Brasil vive uma situação absolutamente diferente, né? Há muita gente fazendo aproximações da situação atual com a situação que a gente viveu entre 64 e 68. Eu acho que essas análises carecem de fundamento, né? Eu penso que hoje a gente vive uma situação inteiramente diferente. Não quer dizer que a nossa democracia esteja consolidada, né? Como muitos políticos falavam, né? De maneira mais ou menos irresponsável, né? A nossa democracia é uma democracia frágil, é uma democracia com muitas lacunas, ela precisa ser aperfeiçoada, aprofundada, e isso é um desafio que se coloca hoje. E é preciso que as forças democráticas se unam, né, e encontrem denominadores comuns para recuperar a confiança da população na democracia, né, empreendendo reformas substanciais no modelo político, no modelo econômico, de modo que a gente possa ter um regime democrático que realmente conte com a confiança das grandes maiorias da população. Não é o caso atualmente e isso é muito preocupante, né? Então, digamos que o contraste maior é que, enquanto em 68 a ditadura parecia balançar, quem parece que balança atualmente é a democracia, né? Trata-se, para todos nós, né, de lutar para que a nossa democracia não vá não naufrague, né, como esperávamos que a ditadura naufragasse em 68. Muito obrigada pela sua entrevista, aprendi muito. E a gente fica por aqui. Até a próxima.